Mano, pra esse vídeo aqui, sabe qual é o foda? Que eu procurei amigos meus que seriam contra, tá ligado? Então, bom, muitos deles não são tão contra assim, então não teve como convidar eles, porque eu falei, cara, o cara tá fazendo ali um fã de One Piece versus 20 fãs de Naruto. O cara não, né? A Netflix tá fazendo isso. Você vê que o negócio chegou longe, tá ligado? A Netflix tá fazendo essa tag agora. E, cara, eu fiquei curioso pra ver, queria ver junto com alguns amigos meus, mas algumas pessoas vão até ficar confusas, falar, nossa, mas você não tem amigo seu que é muito fã de One Piece? Não, mas eles gravam. Não, mas não são tão fãs de One Piece não, mano. Os caras gravam One Piece, tipo assim, coisa de One Piece, mas não são tão fãs de One Piece. Eles consomem pra saber o que vai gravar. Não tão fãs de One Piece a ponto de dizer que o One Piece é melhor do que Naruto. E é foda, né? Tipo assim, eu acho que gosto é gosto, cada um tem o seu, mas eu prefiro Naruto. Desculpa. Ah, mas One Piece até o barco tem, dane-se, o barco tem história, tudo tem história, consigo entender, mas eu prefiro Naruto mesmo assim, tá ligado? Eu sei que Naruto eu sei que o One Piece em quesito história é um dos masterpiece que tem, tá ligado? Um dos melhores, se não o melhor, porque é mais longo, tem mais desenvolvimento, tem tudo, tá ligado? O One Piece tem isso, mas o One Piece também tem uma coisa que tem em alguns animes, mas o One Piece tem mais, porque o One Piece é mais longo, que é chatice, enrolação, tá ligado? Tipo, não que eu queira mais cenas de luta, nem nada, mas é que às vezes, tipo assim, colocar, sei lá, 20 minutos no Luffy comendo uma carne é foda, tá ligado? Às vezes você fica meio irritado se você ficar vendo isso toda hora. E assim, Naruto tem as enrolações dele, assim como Dragon Ball também tem, não é à toa que, tipo assim, a luta do Freeza contra o Goku dura mais de 1 hora, mas é muito foda, mas tem enrolação pra caramba. Mas é isso aí, eu quero ver o que os caras vão falar. A minha opinião é essa, mano. Tá, vamos lá. 20 contra 1. Mano, eu acho que muita coisa que ele vai falar de um... Meu nome é Matheus Mendonça, do canal Matheus Joy Boy. Hoje o nome do canal do cara já é nome de One Piece. Tá, beleza. Gente, ó, vou usar todo o meu hack pra provar que o One Piece é o rei dos mangá, o rei dos animes. E a Netflix propôs esse debate que consiste das rei não é porque Dragon Ball é... Querendo ou não, Dragon Ball é foda, né, mano? O Goku é absurdo. Quando tiver meio ruim pra um deles, as bandeiras vermelhas vão ser levantadas. E quando a maioria das bandeiras vermelhas forem levantadas, meu concorrente sai, entra outro. Legal. Beleza? Primeiro argumento é... Eu nem lembro o meu primeiro argumento, deixa eu ver aqui. Mas ele vai ganhar, né, mano? Desculpa. Wallace. Tô vendo aqui que tem 20 fãs Senhor de Naruto, Dani né? Porque Gotas. se fosse 20 fãs de One Piece, não ia ter. Né? Começamos eu assim. acho que ia lotar esse lugar aqui, tá? Um ponto forte pra desenvolver o carisma do personagem é a identificação que a gente consegue criar com ele. O Luffy a gente não consegue ter uma identificação. Você é o Rei dos Piratas porque eu quero. O sonho dele é porque ele quer respeito, porque ele quer mudar a vila dele realmente, ele tem um poder dentro dele. Caraca, chegou forte, hein, mano? Que é uma coisa pior. que o Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. Cara, realmente, se eu pensar nesse ponto aí, Mano, o Naruto tem um baita de um porquê, tá ligado? Virar Hokage. Ele quer mudar muita coisa. Tipo assim, ele quer corrigir muita coisa no mundo, ele quer, tipo, melhorar muita coisa. Ele tem um sonho ali que, de fato, tem um motivo. Agora, o do Luffy de virar o Rei dos Piratas, mano... Realmente, não é um bagulho tão foda assim quanto do Naruto, não, mano. Ele só quer virar o Rei dos Piratas. Porque eu não lembro o motivo do Luffy querer virar o Rei dos Piratas, tá ligado? Ele quer ser o Rei dos Piratas, que ele quer ser o Rei dos Piratas. É o objetivo do Luffy, tá ligado? De vida. Assim como o Zoro quer ser o espadachim mais forte, tá ligado? Só quer ser. Tipo, não, do Zoro até que tem mais tem porquê, né? Por conta da Kushina. Mas agora o do Luffy ser o Rei dos Piratas, eu acho que é tipo, sei lá, mano. É só uma promessa que ele fez ali e já era, né? Poder dentro dele pra conseguir fazer Vamos isso, ver o que é ele uma vai coisa falar. que o Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. É que eu percebo assim, o Naruto, ele começa o mangá enquanto uma criança, ele tem uns 12 anos ali. Certo. Então, ele quer se provar diante dos amigos dele. Só que o Luffy, como ele já começa com os 17 anos, ele já entende de uma maneira muito visceral o sistema em que ele vive. Então, eu vou querer me alistar na marinha? Não, eu quero liberdade. E aí ele escolhe ser um pirata. Aí. E é o seguinte, concordo com você, o Luffy ele tem então acabou. Concorda, levanta e vai embora. Muito fortes, ele tem muito carisma. Concordou, também. vai embora então. Esse é um ponto inegável. Só que o seguinte, no meu pensamento é que o Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página. Correto?
Nesse momento... Eu discordo um pouco disso. Perfeito. Mas tô te dando argumento. Perfeito, vamos lá. De qualquer maneira, é o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Tá. Nesse meio o final foi revelado, né? Tipo, não foi revelado, mas... E tramas Ele excelentes, falou pra né? uma criança não pode discutir. Sim. que tinha um sonho. Mas, antes já de que morrer, ele de sabe saber. qual é a conclusão e qual é o final de Ou um One Piece, adolescente, sei lá, você não mas tem essa concorda história, que existe. de personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum do começo até o final de One Piece? Ele é a mesma pessoa, ele é quase uma entidade, mas, de certa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação, Naruto, ele é um genin imaturo que não domina o poder dele, daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com as nossos sentimentos, nossas inseguranças. E, consequentemente, ele se filosófico, pai! Ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento e logo depois disso, ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não que o Luffy não consiga, mas você não acha que em nível de personalidade, o Naruto é muito superior ao Luffy? Olha, aí já tá apelando aí pra amizade, né? Porque muito superior. Eu não acho nem... Eu acho o Luffy infinitamente melhor, assim. Porque tem muita coisa no subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku. Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy. E que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem, mas tem certas Esse cara aí manja pra cacete, tá? Luffy, porque ele falou por exemplo, um bagulho muito quando a Noriko, foda. lá no Arlong Park, vai contar sobre o passado da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso me faz identificar não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. Eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele que vai formando a imagem do Luffy pra mim. Por isso que eu sou apaixonado por esse personagem. E por isso que eu acho que ele tem mais camadas. Eu concordo com isso, que o Naruto, ele realmente, ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. Tanto é que eu vejo o Sasuke como o protagonista verdadeiro de Naruto. O Naruto, ele tá ali... Né, tecnicamente, ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que, nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio monotemático. Mas como indivíduo, Mano, pior que, tipo assim, um bagulho que ele falou do Sasuke faz sentido pra caramba. Que Naruto gira em torno do Sasuke ali, tá ligado? O Naruto é como se fosse a namorada do Sasuke, ou o Sasuke é como se fosse a namorada do Naruto. Essa vibe, tá ligado? Tem essa energia aí. Mas depois de um tempo, vai anexando mais coisas, tá ligado? Então, tipo assim, não dá pra resumir Naruto ou Sasuke. Porque depois de um tempo vai anexando o bagulho do virar Hokage, o negócio de salvar o mundo, não sei o que lá. Porque, tipo assim, o Sasuke é o primeiro bagulho dele, tipo assim, pô, se eu não consigo salvar nem o meu amigo, como que eu vou salvar uma vila inteira? É esse o primeiro ponto do Naruto. Então, o primeiro ponto dele, pra ele querer tanto salvar o Sasuke, pra depois poder se considerar um cara que salvaria a vila, que poderia se tornar Hokage, é isso. Que ele fala, cara, se eu não consigo nem salvar o meu melhor amigo, como que eu vou conseguir salvar a vila, tá ligado? Como que eu vou conseguir salvar a aldeia? E mesmo o Sasuke menosprezando isso e aquilo, depois é mostrado que, tipo, pô, Naruto e Sasuke é tipo Indra e Ashura, tá ligado? Tipo, Hashirama e Madara. Então, de fato, os dois são tipo assim, o destino fez eles pra serem, tipo, muito próximos e amigão mesmo, tá ligado? Então, não tem o que falar, mano. De fato, tipo assim, o bagulho gira bastante em torno do Sasuke, mas depois de um tempo, você percebe que o Sasuke é um degrau pro Naruto. Não é igual o Vegeta, tá ligado? Que o Vegeta é um infinito degrau pro Goku, mas ele de fato é um degrau pro Naruto, tá ligado? Ele é um ponto de inspiração pro Naruto. Então acho que não gira tanto em torno do Sasuke assim, porque senão, pô, é a mesma coisa que falar que o Goku gira em torno do Vegeta, tá ligado? E o Vegeta é um degrau, igual o Sasuke é um degrau, tá ligado? Mesmo, mas o Sasuke só é um degrau bem mais desenvolvido. Tipo, tem cenas bem melhores, né? Ele é um coadjuvante bem melhor do que o Vegeta, com todo respeito. Mesmo gostando do Vegeta. Você não concorda que um teve um amadurecimento muito maior do que o outro? Porque isso é óbvio, né? Ele Naruto tem já tava essa força, ele tem esse caráter, ele tem essa atitude, como eu mas falei, ele é como bobo. você mesmo disse, eu concordo plenamente. Mas o Luffy é bobo. Mas ele é isso desde o primeiro episódio, tá ligado? Só são conflitos que acabam provando que ele é top, mas ele
é aquilo desde o começo do episódio. Chamaria pra um churrasco, né? Luffy. Eu não chamaria porque ele come muita carne. Carne tá caro pra caramba. Ia dar despesa, né? Exatamente. Cara, É porque os caras levantou a vermelha pra ele e falou muito bem, mano. Queria falar mais, hein, sobre isso. Valeu. Pô, ele falou muito bem, velho. Nossa. Matheus, prazer, eu sou a Renata. A camisetona. Tudo bom, Renata, imagina. Gostei da A camisetona de Naruto. Você vê que eu vim preparar Ele vai quebrar ela por conta dessa camiseta aí, porque, Nesse caso, pô. né, ele pode ficar tranquilo que eu já vou destruir eles agora, antes de você iniciar. Nesse caso, Naruto é tão a gente carismático, sabe você usa que a camiseta o dele, melhor mano. carisma do Luffy é enfiar o dedo no nariz, no máximo 2 hashis, né, no nariz, enquanto em Naruto a gente vê toda uma construção do carisma do personagem. Então a gente vai ter jutsus super engraçados como 1000 anos de dor, Jutsu Aren, e inclusive o Jutsu Aren reverso que venceu uma deusa lá no final, né? Então, Mas esse da deusa eu acho melhor deixar pra outro momento. a parte de carisma do Luffy é simplesmente ele ser burro, né? A bunda de quem eu preciso chutar, não é? Normalmente ele fala. Já o Naruto não, né? Ele tem uma construção aí muito maior. Eu acho o Luffy muito criativo, na verdade, né? A maneira como ele usa os poderes dele, porque ele tem um fruto que... beleza, que é o fruto de Deus, mas precisou de Mas antes muito era esforço pra ele chegar Mermaid, nesse nível. E esse esforço tem muito a ver com... Que é o shonen, né? Sempre precisa de esforço. Exatamente. E toda uma superação com outras habilidades. Mano, me desculpa, Poxa, mas com tá todo... acabando de- Mano, assim, com todo respeito, depois do que o pessoal falou, na minha opinião, ele não conseguiu provar que o Luffy é mais carismático que o Naruto. Na minha opinião, não conseguiu provar que o Luffy é mais carismático que o Naruto, mano. Porque os argumentos dos outros foi muito boa. E, tipo assim, todo mundo bateu na mesma tecla do Luffy e ele tentou, tipo assim, ele falou, não, mas não sei o que, mas é do personagem. Mas o cara falou, mano, o Luffy é aquilo, o Luffy é preto no branco, tá ligado? O Luffy é bobo, ele é burro e ele é engraçadinho. Então é assim desde o início ao fim. Agora o Naruto não. O Naruto, ele tem as épocas dele. Tipo, o Naruto, pô, ele tem a época triste, ele tem a época muito feliz, ele tem a época revoltado, ele tem a época... O Naruto tem essa passagem, tá ligado? Enquanto o Luffy, eu acho que o Luffy ele é mais preto no branco. O Luffy tem momentos, tá ligado? Igual a morte do Ace, os caramba. Muita coisa que acontece. Ele ficando revoltado com o pessoal lá no... Acho que é em Sabaody, eu não lembro. Ele tem as coisas dele, mas é que o Naruto... o Naruto dividindo aquele picolézinho com o Jiraiya, Sadness and Sorrow de fundo, mano. E ele chorando porque o Jiraiya tava morto. Pô, ali é do cacete, mano. Ali é foda. Ali, desculpa, mano. Eu duvido muito mesmo. Alguém se emocionou mais com o Going Mary pegando fogo ou mais com o Ace morrendo do que com o Naruto ali naquela cena do Jiraiya, que é triste demais. Claro que é gosto, tá ligado? Mas pra mim, a cena do Jiraiya foi muito mais impactante do que o do Ace morrendo e do que do bagulhinho ali, do que do barco pegando fogo, tá ligado? Claro que também é foda a comparação, mas bom, comparar o Ace e um barco que é muito importante ao Jiraiya também, que tem ali um nível de importância, tá ligado? O Ace é irmão do Luffy, tá ligado? O Jiraiya é mestre. Então dá pra comparar os dois níveis de importância, entendeu? Os vilões de Naruto são vazios. Sou o Flávio, sou Dale, artista, sou Aí. FH Rap, MC de batalha, produtor cultural. Da Salve pros hora. alunos aí, que eu sou oficineiro também. Mas dessa parte eu discordo, porque o desenvolvimento dos vilões em One Piece demora muito pra ficar bom. Ah, Primeiro mano, vilão mas de One Piece é o desculpa, Vito. véi. Primeiro de Naruto é o Orochimaru. Então eu acho que a gente tem um desenvolvimento muito bom. Já sem levanta que ele é já, pai. O apresentado primeiro de Naruto conforme nem o o tempo. Por exemplo, Orochimaru a gente vai vilãozão. pescando um pouquinho. O primeiro ali, vilão junto com é... o próprio terceiro Acho que chega a Hokage, ser que antes o Orochimaru já Gaara. era um aluno dele. Pra você Pode ser conhecer como... o passado mas dos vilões de One Piece, vilão supremo. você precisa passar pelo menos até a metade do arco desse vilão pra você entender o porquê que ele está ali e Mas o o que vilão motiva ele. tá ali inserido no arco. Tá tudo sendo desenvolvido sobre ele já. E tem Desculpa, mas não ótimos dá desenvolvimentos pra- como Arlong, não por dá. exemplo. O Não Crocodile dá. Doflamingo Essa tem frase muito não dá. background Os dele, vilões o de flashback dele enquanto Dragão de One Piece Celestial. são melhores que os de E Naruto, eu né? acho que os vilões Não de dá. Naruto são muito usados de escada. É só você ver principalmente na etapa final. O Obito, Madara, Kaguya. Pelo amor de Deus, um vai pisando no outro e vai tirando todo o propósito daquela existência, daquela luta ali. Não, calma aí. Também não é assim também. Não vai tirando propósito de existência. Vamos defender aquele lado do Naruto. Obito otário, Madara meio otário, Kaguya com Zetsu inteligente, tá ligado? Precisou de todo dia sair de casa um malandro e um otário. Infelizmente, naquele dia saíram 2 Uchihas. E os 2 eram trouxa. Igual o Indra já saiu lá atrás também foi trouxa. Então, mano, não dá. Tipo, o real GOAT mesmo era o Zetsu. Mas agora os aí, vilões de Naruto, são vazios. Eles não são vazios.
são mais burros, ou às vezes até menos completos, dependendo. Mas os de One Piece, mano, são infinitamente melhores, desculpa. Infinitamente melhores. Do Flamengo, por exemplo, porra, do Flamengo não dá, velho. Do Flamengo é sacanagem de bom, mano. É muito bom mesmo. E tem outros também, né? Crocodile também, os vilões de... Tipo assim, pegar a história de One Piece e falar, cara, Naruto é melhor em alguma coisa aqui na história, esquece. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É impossível. No outro e vai tirando todo o Aí, ó, propósito vamos ver. daquela existência, daquela Eu quero luta ver ali. como vão rebater isso, porque é muito Já difícil foi, de rebater, não? com Já todo foi. respeito. Ah, pelo... Os maiores vilões de One Piece com os maiores de Naruto, né? A maior faz saga que a isso. gente tem. Não Da faz luta isso. contra a Akatsuki e o desenvolvimento contra eles. E na Akatsuki a gente aprende que eles estão ali para promover guerra, para começar guerras. E cada membro da Akatsuki mostra uma interpretação de guerra diferente. A gente tem o Deidara, que ele quer explodir tudo porque ele acredita que aquilo é arte. E ele é como se fosse um anarquista, vamos dizer assim. Ele tá criando aquilo lá. Já o Sasori é um vilão que foca totalmente no controle sobre as pessoas, por isso que ele usa marionete. E o Orochimaru, cara, Do é um Flamengo. vilão que participa da história o tempo Do Flamengo todo. tem e um ele pouco objetivo mais, tem claro, um que pouco é dos conseguir dois chegar já, né? na imortalidade, conseguir ter todos os justos Aí, ó, possíveis. dos três O agora. único que ele, Eu gosto dele. o único que ele não chega é de conseguir um Sharingan, né? Mas já se você pegar os iniciais ali de Naruto, você tem Arlong, Cara! aí depois você De vai One ter... Piece, né? De One Piece, perdão. É. Você tem o Arlong. O Arlong, ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. E Mas tomar as o coisas. cara é a encarnação das relações de milícia, velho. É por isso que quando passa pra esse o One Piece, quando a gente pega e faz esse comparativo com o nosso mundo real, e claro, né, enquanto brasileiros, as paradas que existem aqui, é aí que você cria até um Mas tem que lembrar que o One Piece não foi escrito pro brasileiro, então o cara não fez isso aí pra atingir a milícia daqui não, velho. Pode esquecer. Universo. Eu gosto muito do fato do Orochimaru, até te dando argumento do Orochimaru, eu gosto muito que ele gosta de... O objetivo dele também é ter muito conhecimento. Ele quer aprender todos os jutsu porque ele quer ter muito conhecimento, mas para nele, sabe? Eu sinto falta. O Pain mesmo, tu falou da Akatsuki, o Pain quer dominar o mundo. Ele quer Não! construir uma paz. Não, Mas ele é fala- isso. Ele acredita, Isso, mas ele acredita isso. na paz através de uma força superior, assim, de uma destruição total pra criar um mundo de paz. É isso que eu tava falando pra você da Akatsuki, não, né? Que sim. Cada um... Não, mas aí também o cara explicou muito errado, mano. Mas, tipo assim, pô, o Pain não é virar o deus do mundo, não. O Pain, tipo assim, ele acredita, o nome já diz, Pain, dor. Ele acredita que através da dor as pessoas vão entender algumas outras coisas melhores, vão passar a entender uns outros melhores, tá ligado? Porque, bom, na cabeça dele, por conta dele ter sentido dor, por conta dele ter passado o que ele passou, ele se desenvolveu mais. Então ele quer forçar os outros a ter esse mesmo desenvolvimento através da dor. Tipo, perder alguém muito importante vai fazer ela dar mais valor, entendeu? Por conta que ela perdeu alguém muito importante. Ela vai dar mais valor a momentos, ela vai dar mais valor à própria vida, ela vai dar mais valor ao invés de ir pra uma guerra. Então, pô, não é só virar um deus ou... Não, para. Norra é destruído. Não e é, volta, não é isso. velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes dos vilões. Então, mas é isso que eu tava falando Tá, pra vamos você ver da o que ele vai Akatsuki, falar né? de Que volta. Fala em destruição, cada um- com Norra é destruído e volta, velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes Não dos volta, vilões. né? O pessoal mas constrói de você não volta. concorda comigo que em One Piece Ué. morre muito pouca gente? E isso acaba meio que tirando um pouco de força do ato dos vilões, vamos dizer assim. A gente tem aí que morreu de importante foi o Barba Branca e o Ace. Não, mas morre Agora mais Naruto gente. morreu gente pra mais caramba. gente. Olha, eu tenho um argumento maravilhoso, que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... A gente tá falando muito de vilão, de questão de... a gente tem a Kaguya, a gente tem o Obito, a gente tem uma marionete atrás das outras marionetes. Mas o que faz um bom vilão é todo mundo conhecer ele. Então, a população Madara. brasileira conhece de cor todos os vilões de Naruto. Então a gente conhece o grandíssimo Orochimaru, a gente conhece todo o Quarteto do Som, a Por gente conta conhece... da nostalgia. Aí você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não bem. é, a nostalgia pega muito. Já? Ah, sei lá, hein? Ah, e essa que ele mandou foi forte, mas não faz os vilões de Naruto serem mais bem, tipo... Não são vazios. Então, tipo assim, eu não concordo com a frase são vazios. Não são vazios. Tem vilões com uns bons bagulho, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, pô, não... Se ele falar assim, os vilões de One Piece são melhores que Naruto, eu concordaria. Agora, os vilões de Naruto são vazios, eu já não acho que são vazios, tá ligado? Tem vilões ali com lore boa, mas agora não são melhores que de One Piece, claro, óbvio. Mas deveria ter colocado, os vilões de One Piece são melhores que Naruto, que faria mais sentido. One Piece Tá, vamos ver é a próxima. mais consistente do que Naruto em qualidade narrativa ao longo dos anos.
Fala, Matheus, beleza? Sou o David. Dale, David. Então, foi dito que de um ano pra frente pode ser. Não, mas aquela menina de Tsunade ali tá de sacanagem também, mano. Que foi apresentado Eu discordo disso, tá? um backstage. Como que ela tá aguentando tá daquele jeito ali, A mano? gente chegou num Toda ponto cheia de tinta na que cara, velho. os próximos inimigos você acredita fortemente que é válido revelar pros seus fãs que o Sop é o Sogeking. É, gente, desculpa, o Sop é o Sogeking. Tá bom. Muito obrigado. Oi, de novo. Deixa eu ver meu tempo, porque dessa vez eu não quero o meu tempo esgotado. Nem o meu, hein? Apesar de não ser um grande fã de Naruto, como você falou, você é muito bom no discurso no jutsu, né? Então, você falou dos personagens, não sei o quê, mas ela é boa, mano, ela é boa. Ela é boa, ela é muito boa, essa mulher aí. aí. Do mapa de Naruto para o mapa de One Piece. Quando você vai olhar as obras e comparar uma com a outra... Tá, só que você aí ela vai realmente, pegar, as pessoas pegou realmente mal, viram hein? Naruto, como o nosso colega Esse falou, pai... a gente tem países, não só vilas, né? As vilas são apenas as aldeias ninjas, além de toda uma hierarquia de senhor feudal, jonin, chunin. Então, existe não só hierarquia militar, como também hierarquia política, hospitais. Depois a gente vai ver expandido cada vez mais lá em universo de Boruto, enquanto o One Piece muitas vezes aborda de forma superficial. Então, de uma ilha para outra é bacana, você vê uma cultura diferente aqui, alguém que fala um pouco mais puxado para o espanhol, alguém que parece com outro país, mas nada tão profundo. Lá em Naruto, a gente consegue ver religião, clãs que têm centenas de anos já enraizados, né? Mas ninguém liga pra galera do clã. Tipo, quando tem um Edo Tensei, por exemplo, aparece um monte de personagem lá que eu, beleza, mano. esse é o segundo Tá me dando raiva essa líder da porra Vila já, da véi. Isso foi mal desenvolvido, não tem peso ali. Eles não deixam ninguém argumentar até o final. Mano, por que esse desgraçado? Mano, porra, todo respeito, cara. Desculpa, editor, mas por que esses tá levantando a bandeira? Não levanta e senta na bosta da cadeira pra ir argumentar que eu tô ficando vermelho de raiva e eu nem tenho como ficar vermelho porque eu sou preto. Mano, tá me dando raiva. Cacete, tá me dando raiva. Cara, eu tô ficando com raiva vendo isso, velho. Nossa, que agonia tá tão gostosa. Do nada, tipo assim, entra numa argumentação mal gostosa, tá ligado? O cara tá falando, não, por causa disso aqui, pá, não, por causa disso aqui, pá, por conta disso aqui, pá. Aí chega um filho de uma puta e levanta a bandeira, sendo que nem terminou a argumentação, cara. Aí a pessoa tem que levantar. Ai, pronto, mano, só queria pôr isso pra fora. Desculpa. Água. Eu não sei se mais alguém Isso sentiu foi essa mal raiva nesse desenvolvido, vídeo, não tem mano. peso ali. Mas eu tô sentindo essa raiva há muito tempo. Ela é focada na Vila da Folha, né? Porque o anime chama Naruto. Então também, né, a gente tem o desenvolvimento Quando de outras vilas, Sim. né? Mano, o cara Pode concorda falar. com ela e levanta a Poderia bandeira. ter tido Por que ele não vai desenvolvimento sentar? O desses mano ali de países, Akatsuki, mais por que ele não vai desenvolvimento sentar de lá e outras falar? Mas o Naruto Olha lá. passou em todos os países. Aí, deu uma passada, né? O Luffy também, né? Carimbou o visto. Meu nome é Glauber. Dale Glauber. Eu acho interessante. O primeiro a falar levantar a sobre bandeira até agora eu não vi constância. ele sentar ali. E eu vou tentar mudar um pouco o rumo da questão aqui nesse tempinho. Que é tipo, será que é bom uma obra ela ser constante? Você tá construindo um mundo. Você quer mesmo, tipo, manter esse crescimento horizontal? Claro que, tipo, quando você trabalha com variáveis, você vai acabar sendo, tipo, é um risco, né? Você pode fazer um arco que é muito bom e outros arcos que são muito ruins. Só que o One Piece tem um problema justamente nessa constância. Você vai pegar o Wano, por exemplo. O Wano é um arco maravilhoso, mas ele é uma proporção maior do que aconteceu desde o começo de One Piece. Você sente saudade daquele climinha ficou mais famoso em um ano, né, necessariamente, querendo? acho que isso é um problema, porque... Pode falar o que for, você mas o One Piece mesmo ganhou citou mais o Morgan do fama Machado. Ele é um pública. homem Tipo perverso assim, que dominou uma terra todo e mundo ele tá passaram a fazendo conhecer ali a vontade em um dele. ano. E Aí aí quer você dizer que passa o Kaido é o mesmo. em larga escala, porque você vai chegar em Alabasta, você tem um homem perverso que dominou a terra ali, e ali é a vontade dele. E o o Luffy chega lá com a tripulação dele, ele entende o que tá acontecendo ali, ele acaba com o vilão, ele passa pra próxima ilha, e o que acontece? Tem um homem A perverso mesma coisa. exercendo as vontades dele naquela terra. Verdade, Até mesmo mano. o próprio Barba Negra, de maneira que Verdade, não tá sendo mano. citado Pô, tanto, verdade. mas ele fez É que o Hachinosu, Luffy uma das carrega metas dele a é, eu vou sensação de transformar isso aqui numa liberdade. ilha reconhecida pelo governo mundial. Você Então, vê acho tem que várias essa daí é a vertentes. ideia. Tem vilões que vêm do governo, tem vilões que vêm da marinha, tem outros Mas piratas. O caso todos do Kaido mesmo até me têm a remete ao mesma que eu falei analogia. anteriormente do Moria. Uhum. Que muita gente tava sentindo falta desse background pro Kaido. E em poucos quadrinhos ali, prestes a ele ser derrotado, que o Oda desenvolve uma parada assim, que eu achei genial. E como ele conta em pouco espaço. Sim. Que é o fato dele ter sido uma arma militar para o reino de Vodka. O país dele é um reino que fazia o Kaido de arma para poder
juntar os fundos do tributo celestial. Ou seja, o reino agia como um bando pirata, tecnicamente. Sim, mas acaba Mas sendo todos têm o mesmo muito do fim. mesmo. E assim, É verdade. Tipo, Naruto, Caraca, esse moleque ele mandou tem muito uma bem, coisa velho. interessante nos vilões dele, que você disse que a realidade é a construção de vila. Mas é isso, eles não tratam vários problemas sociais, ele trata de maneira subjetiva como todos os ninjas daquela... Não só os ninjas, como os próprios civis daquela região, eles são afetados pela guerra, eles são marcados. Então você tem arcos com personagens como o Zabuza, que ele não é nem mais um espadachim da névoa, e ainda assim ele tá destruído ali pela vida dele. Mas não é só a questão da vilania. Tem outros personagens lá no meio. Um ano, por exemplo, tem a Otama... Tem vários outros, a esposa do Kinemon, os próprios Bainhas Vermelhas, e cada um deles tem uma construção. O Ashura Doji, que, pô, é um bandido que é reinserido na sociedade pelo Oden. É maravilhoso, pô. Era mais sobre uma questão que, tipo, no... Tipo assim, dá pra concordar com que... Mano, sinceramente, o que o moleque falou aí é muito... Se o One Piece não fosse tão maior... Vamos pensar que o One Piece não é tão maior. Tipo assim, não tem tanto capítulo, não é uma história tão aprofundada e mais personagens. Vamos entrar nesse bom senso. Vamos supor que Naruto tem 10 personagens com a história aprofundada. O One Piece tem 30, 40, tá ligado? Tem muitas vezes mais que Naruto. Então, não dá pra comparar. Mas se for pegar vilão por vilão, você fala, mano, pega os melhores, pega os vilões principais de Naruto e pega os principais vilões de One Piece e vê qual a finalidade de cada vilão, mano, mesmo a gente fale, não, mas a história, papapipi, tá bom, eu entendi. Igual ele falou, não, mas é que a história do personagem faz isso e isso, aí por conta disso ele faz isso. É tipo a mesma coisa que eu falar, não, é porque a história do Itachi faz ele matar todo mundo da vila e por conta disso ele quer dominar o mundo. Beleza. Mas a história do Pain? A história do Pain faz os amigos do Pain morrer e por conta disso ele quer dominar o mundo. A do Madara. A do Madara, ele era pra ser Hokage, ele quer dominar o mundo. E da Kaguya. A Kaguya foi traída, ela quer dominar o mundo. E o Obito. O Obito, a Rin morreu e ele quer dominar o mundo. Tá ligado? Vamos supor que todos fossem assim, mas não são todos. Tá ligado? Então, tipo assim, nenhum do que eu falei tem direito. Eu acho que talvez do que eu falei, tem essa linha de raciocínio. Eu acho que nem tem ainda. O único plano que você vê ali é o Tsukuyomi Infinito. Que o Madara e o Obito compartilham a mesma coisa, mas a Kaguya não quer nem dominar o mundo, ela quer vingança, que é o vilão principal. Então, tipo assim, não é todos que têm a mesma finalidade, tá ligado? Agora em One Piece você pega o Doflamingo. O Doflamingo, ele foi traído, pipi, popó, e é isso, e é família, pá, deu uma merda toda. E agora o que ele quer fazer? Ele volta, ele quer dominar a ilha, e ele quer botar todo mundo pra sofrer, que ele quer virar um novo imperador do mundo. Aí você pega o Kaido, a mesma pegada, tá ligado? Só que o Kaido eu acho que nem tanto a mesma pegada, porque ele é como se fosse um guardião pro novo Rei dos Piratas. A pessoa que derrotar ele seria tipo um novo Joy Boy. Então, cara, é foda, mano. One Piece tem bastante isso sim, velho. Tem bastante. Enel, tá ligado? Você pega um Enel ali, que o Enel se considera Deus e quer ser o Deus do mundo, tá ligado? Tem tudo isso. Claro que eu sei que tem uma lore mais por trás aí, mano. Não vai chorar não, tu que é fã de One Piece, chora não, mano. Se for chorar, manda áudio. Chora não. Mas agora falando de maneira básica mesmo, é isso. Tipo, sem entrar em quesito lore, sem entrar em muito detalhe, sem ser detalhista, eu tô colocando Naruto sem ser detalhista e tô colocando One Piece sem ser detalhista. Sem ser detalhista, os vilões de One Piece muitos têm a mesma finalidade, pai. Muitos. Enquanto em Naruto, não. Todo respeito. Acabou o tempo já do tópico. Caraca, passou rapidão o tempo do tópico. Caramba, eu não tenho... Quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu não tinha essa percepção. Eu queria ter algum amigo meu que curte o One Piece pra cacete. Enquanto em Naruto tem construção de vila, e isso até o Chaves tem. Tudo bem, Matheus? É que ele estraçalha nas frases. Chaves, também, Kiko e Chiquinha, muito melhores do que Naruto, Sasuke e Sakura. Você concorda com isso? Pô, tem construção ali. Eu acredito que uma boa história ela é contada quando você tem uma ambientação simples, mas que ela é contada de uma forma interessante. Por exemplo, o arco lá do Zabuza, eu acho que se você parar pra pensar... É uma ponte! O que tá acontecendo ali são 3 crianças lutando numa ponte contra um outro ninja maluco e o sensei deles e uns cachorros. Só que quando você tá acompanhando a história, cara, é uma ideia tão simples contada de uma forma tão interessante que eu não vejo acontecendo em One Piece. Porque, por exemplo, se você pega o ano que teve, que todo mundo falou... Acontece. Pô, cara, você compara umas crianças na ponte lutando contra um ninja, contra um castelo com um dinossauro... Quer algo melhor que isso, pô? Ó, que fantástico a criatividade do Oda. Olha o tanto de coisa que precisa ter pra tornar interessante. Tá falando do Queen, com o fruto dele de Brachiosauro? Não só o Queen, né? Todos, olha que tem maravilha, essa criatividade. Tem todo o Jurassic Park lá. Exatamente, você é surpreendido naquela ilha que Sou tem um formato de caveira que sai voando. Pô, é maravilhoso. Eu tô falando mais da estrutura do mundo, em questão de como... Até quando a Nami
começa a apresentar isso em relação ao panorama global, tanto o mapa físico de One Piece quanto o mapa político. As divisões de fronteiras, Red Line, as ilhas, a Grande Rota, o Calm Belt, é tudo muito organizado e de uma maneira infinita, igual a Star Wars. Se fosse melhor construído o mundo de One Piece, ele não seria tão enrolado o anime, porque, por exemplo... É culpa do Shichibukai, tem toda a questão de logística com o mangá e tal, pra não alcançar, ter tempo e tal. Só que eles enrolam tanto o anime porque eles não têm mundo pra expandir. Porque Naruto, por exemplo, ele tem bastante filler, porque ele tem pra onde expandir. Entendeu? One Piece não consegue fazer isso. Tá defendendo os fillers de Naruto, pô. Porque, ó, o negócio o anime, ele tem um ritmo... expandir, por isso existe filler. Ele tem um ritmo mais devagar. Não, tem uns fillers de Naruto que são bons, também, né? Os mas vai ter um fillers remake agora, tamanho é o sucesso. Esse anime tem uma Essas baita pessoas são inimigas dos fillers de Naruto. Eu sou. Postar um bagulho, esse cara aí com roupa da Katsuki, ou ele é um ator contratado e não vai levantar em nenhum momento, que é o que eu acho muito que seja, tá? Pra ser bem sincero, porque, mano, ele... Conforme os caras vai levantando ali uns bagulho e tal, eu não entendi aonde esse cara conhece alguma coisa de Naruto, a não ser a roupa da Katsuki que meteram nele ali, pra ser bem sincero. Como se fosse muito construído One Piece e isso agregou muito pra história. Concordo. Só que eu acho que quanto mais você tem de história, acaba sendo um pouquinho prejudicial. Disseram aqui que teve vários argumentos dizendo que é a mesma ilha, a mesma história, alguns vilões, consequentemente, o mesmo roteiro, certo? Às vezes eu acho que não precisa ser tão bem construído para ter uma qualidade tão boa. Naruto fez isso muito bem. Você resumiu como se fosse Vila do Chaves, dizendo entendeu? que Naruto não é bem construído. Não, Naruto é bem construído, mas de um jeito micro. É uma coisa dele, mas etapas de vilas, etc. Amplitude do mapa, vamos dizer assim. Isso. Só que eu quero falar o seguinte. Imagina... Puta, eu tô nervoso, aí lascou. Fique não, querido. A gente gosta de One Piece e Naruto. Então, mas é porque tu resumiu como se fosse uma história de uma vila do Chaves, e isso pra mim me pegou um pouco, porque não é possível Foi no sentimental, não foi? É, então, Naruto ser tão bem construído... Mano, por que ele levantou a bandeira? Esse cara é ator. 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 Mano, eu dou... Mano, ai, cara, o que eu posso falar que seja tão absurdo assim, cara? O que eu posso falar que seja tão absurdo, mano? O que eu posso pensar de absurdo aqui que se eu falar não é pesado demais? Tá, eu vou me referir a mim, pronto. Mano, eu dou o meu rabo se esse cara não é um ator. Eu duvido que ele não vai... Eu duvido que até o final desse vídeo ele vai levantar e vai sentar nessa cadeira. Eu duvido. Aquele cara lá atrás de Katsuki, eu duvido que ele vai levantar e sentar nessa cadeira. Eu duvido. Anota. Pega, anota o que eu tô falando. Anota. Ixi, E editor, dá pra cortar o que eu falei alguns segundos atrás? Aí, ó. Olha lá. Eu quero ver. Você pode ver o arco assim, mas você pula Skype. Não! Mas tipo assim, o povo fala, vai pular Skype. Eu não Por quê? concordo Porque, com isso. tipo assim, vai pular Skype porque é um arco que não precisa ter? Não, é porque você ouviu muita gente falando sobre isso, é uma questão debate. de ritmo. Eu lembro quando eu tava lendo que tinha escalada do pé de feijão, é um pouco cansativo. Agora eu tô puto porque não deixaram ele falar. É muito importante pra toda a lore ancestral de One Piece, Mas porque sabe? o pessoal falava muito sobre pular Skype. Não pulem Skype, nem Dave Backfight. Vamos. Uma coisa que o Naruto faz e faz bem é que você consegue entender de maneira subjetiva como que essas relações militares afetam Esse moleque as é bom. poucas pessoas que são mostradas. Então, mesmo você não Ele tendo e a mina muitas lá vilas, também. na Vila da É que Folha foi você isso que me consegue levantou entender também, não, o que tá não, acontecendo não, ali. não. Você tem vilões como Orochimaru que ele não é necessariamente o problema maior do arco que ele tá. Ele sempre tá ali fazendo o que ele quer fazer. Mas aí você tem vilões como o Danzo. O Danzo, ele é o sistema. Ele é um tipo de personagem que vai fazer tudo que ele pode fazer pra ele conseguir fazer. Verdade, E, pai, trouxe o Danzo! Exatamente. E às vezes a intenção dele nem é ruim, só que os métodos dele são cruéis, são sinistros. E é o que acontece E é o que acontece com o bagulho do Itachi, caraca! Os caras meteu o Danzo, tava faltando o Danzo. Que o Danzo é desgraçado. Pra enviar ela pra Vila da Folha, pra destruir a Vila da Folha, sim. É
cruel. São crianças na guerra. E o Naruto tem muito disso. Ele usa... o One Piece também tem, mas cacete. Vai ali pra aqueles mesmos lugares, sabe? Aquele mesmo assunto político. Exatamente. Ele vai desenvolvendo muito, é uma escadinha. Quando a gente em One Piece vai conseguindo ver outras percepções daquele governo local, como é a relação dele com o macro do governo mundial. Mas, por isso que eu acho mais rico. Mas também tem interação com outras vilas, velho. Não é só a Konoha, tá ligado? Só as outras também sofrem. As questões militares, mostrando as diferentes vertentes, como isso pode afetar a população geral, não só eles, mas como os ninjas, ou os próprios militares, como eles são apenas ferramentas no final. Eles não são meio que um instrumento de mudança, eles acabam sendo engrenagem. A gente consegue ver como os vilões, eles utilizam desse sistema para conseguir o que eles querem. Não é só, tipo, dominar essa região. Mas não vê só governo totalitário, tá? Às vezes tem o golpe de Estado acontecendo no momento e tem reis benevolentes que foram Danzo, do bagulho do Itachi, pá, tudo isso. Rosa, o Cobra. Naruto também tem. Naruto também tem tudo isso, velho. Cobra não são vilões? Tem que ter 20 minutos aí pra debater, pô. Mas foi bom, esse moleque foi bom, vamos ver. A política é melhor pautada em One Piece do que em Naruto. Como que vão debater isso aí? Por mais que One Piece tenha uma construção geopolítica impressionante, que funciona muito bem. E temática. E temática. É pesado isso aí, que vai debater. E aí vai se expandindo. Naruto tem uma construção que ela é extremamente profunda. A construção interna das vilas, a forma como elas funcionam, como existem as intrigas. Pô, Naruto começou no meio de um golpe de Estado. O Orochimaru criou uma vila fake só pra invadir a Vila da Folha. Mas sempre volta pra Vila da Folha e toda a dinâmica ali. É que o Proto é de lá, né? Um macro o Luffy é do mar. Do golpe de Estado. É sempre ali. Onde o Luffy nasceu, ele já saiu logo de cara lá. A gente, quando pega um One Piece como parâmetro, vê ele muito mais plural. É que, mano, tipo assim, tem um bagulho aqui que dá pra pegar de referência, tá? Em Naruto, tem muito esse bagulho do apego emocional pela vila, tá ligado? Tipo assim, um apego de você bater no peito e falar, mano, eu sou de Konoha, tá ligado? E aí, tipo assim, eu não sou, você não é de Konoha, risca a bandeira, aí, mano, riscar, a bandeira não, né, a bandana. Riscar a bandana, e riscar a bandana é mó ato pesado, é mó bagulho, tipo, criminoso, tá ligado? Enquanto em One Piece, tipo, o Luffy falou, mano, eu nasci aqui, não quero ficar aqui não, eu vou explorar o mar, nós é pirata mesmo, e é isso, tá ligado? Então, eu acho que é por isso que não tem como pegar e falar assim, mas em Naruto os caras só ficam em Konoha. É claro, velho, os caras, tipo assim, Konoha é a casa dos caras e os caras dão muito valor. Quem é de Konoha dá muito valor ser de Konoha. O cara bate no peito e fala, mano, eu sou de Konoha mesmo. É nóis, caralho, esquece, tá ligado? O cara de Konoha, ele é loucão. Agora em One Piece não tem, tipo assim, é difícil você ver em One Piece, é difícil, pode falar, mano, seja sincero, é difícil você ver em One Piece, tem personagens? Tem, mas é difícil você ver em One Piece vários personagens que falam assim, nós é de Dressrosa, nós tem orgulho de ser daqui, os caras falam, mano, Dressrosa tá uma merda, eu quero ser de Dressrosa, tá ligado? Então aí eu acho que é por conta disso que acaba que Naruto fica muitas vezes na vila, o One Piece sai pro mundo, porque One Piece é um anime de pirata, pô. Então, pô, é óbvio que ele vai sair do mundo. Imagina se o pirata não sai do mundo, aí pronto, o pirata fica numa ilha só. Aí acabou o anime. Pega um One Piece, ele tem que rodar. Vê ele muito mais plural. Aquele exemplo pode ter parecido esdrúxulo óbvio. Do Morgan, que tem o Morgans e o Morgan, né? Eu confundo às vezes. O Morgan Mão de Machado, que muita gente diz, a política de One Piece começa ali capítulo 200, mas não, começa lá do comecinho mesmo. É só a atitude do Luffy mesmo em ser pirata, como eu falei no começo. Já é uma atitude muito política, porque... Por que ele não escolheu ser da Marinha? Sendo que o pai dele tinha sido e o avô ainda é. E ele quis aquele momento de liberdade. Né? Ele não conhecia o pai. O pai é... Então, mas todo anime tem um pai que vai comprar cigarro e não volta, né? Por exemplo, no Naruto, o efeito da política... Na vida do Naruto, é muito direto. Assim como tem no Sasuke. O líder, o terceiro Hokage deixa o menino chorando lá, sendo que ele tem uma raposa demoníaca na barriga. Não quer dizer a mãe que tinha, né? Mas, enfim. Realmente, o One Piece, ele tem uma política muito bem segmentada. O Naruto quer ser Hokage, não sabe que é o pai dele. Comigo, pô. Não, calma. Mas não tanto quanto o Naruto. Vamos lá. Por quê? Ô, louco, hein? Vamos lá, vamos pra cima. O One Piece, ele tem um plot principal. Que é o quê? O governo mundial manipulando todo mundo. E todo o restante da política, ele é basicamente fragmentos da consequência daquilo, onde ele vai passando por ilhas, onde está sofrendo abuso e sendo subjugado a população, digamos assim. Expõe muito a miséria,
fala muito com a gente, mundialmente falando, com certeza. Mas o Naruto, ele além de trabalhar com a política, e vamos lá, beleza, mas o Naruto só fala da vila. Mas, às vezes é melhor um micro muito bem desenvolvido do que um macro subdesenvolvido. Não que ele seja subdesenvolvido One Piece, tá? Só tô questionando aqui. Calma, olha o coração. Só que o que acontece é o seguinte, em Naruto, ele trabalha não só a política, quanto também economia e educação. Por exemplo, Konoha, ela foi fundada pelo Hashirama, mas o segundo Hokage, ele instituiu a Academia Ninja. E essa Academia Ninja, ela criou toda a base para Konoha e para todos os outros países que começaram a crescer junto por consequência à competição, até armamentista no caso. Então eu creio que o Naruto, esse mano fala bem pra cacete também, tá? abrange muito mais do que só política. A Tsunade não levantou, verdade. Não que não abranja política e não que não fale com a gente, Sakura, ela é a Sakura. Tô falando que ela é a Tsunade desde o início, ela é a Sakura. Não sei porque eu pesei na Tsunade, mano. E uma consequência. O que eu percebo só por causa do Byakugou. As problemáticas de One Piece não estão ligadas apenas a governo mundial. É mais a relação interpessoal dos personagens também. Mas acaba sendo uma consequência. Não, eu discordo. Porque a gente, no começo, além de Morgans, vem a parte da milícia do Arlong, que é uma parada assim, a Marinha é um braço militar do governo, beleza, mas a relação de milícia é ali, Marinha, um personagem específico com o Arlong. Certo. Então, tem esse desenvolvimento aí. O Crocodile, ele usa o seu posto de Shichibukai para tirar uma vantagem, mas não é só o governo que está intrínseco nisso também. É o apelo popular dele como um herói ali de Alabasta, não só por conta do título Shichibukai. Em Dressrosa, a gente vê que o Doflamingo também tem essa vantagem, mas a maneira como ele Eu tô anotando só quem tá levantando essas postas, essas bandeiras, ele não levanta uma vez, tá? Tô só anotando aqui. Imaginando aqui minha Já vi uns 3 já, mano. Vamos lá de novo. Vamos. Eu acho muito interessante. O mano da camisa de Santa Fé não levantou uma vez. Política em Naruto e One Piece, quando política é o assunto central de Naruto, né? Como o nosso amigo falou, a gente começa com um golpe militar. O moleque de 10 não levantou uma vez também. E toda a história, e termina com Kaguya, Renata. Mas pelo amor de Deus, alienígenas. Termina, na verdade, com o Naruto reconstruindo a vila, não tem nada mais político do que isso, e também reconstruindo a sociedade que estava totalmente destruída. Mas reconstruir o quê? Que quando o Pen destrói, ela é reconstruída magicamente? Não é construída magicamente, até porque... A galera trampa! Vamos lá, até porque se você vê na construção do mapa, a guerra ela foi num local diferente, longe de Konoha, onde estavam os... De onde que ele tirou que foi construída magicamente? Sendo que os caras foram trampar lá pra construir mesmo. Não foi reconstruída magicamente. O pessoal voltou à vida magicamente. Que aí o Pen usou do poder do Rinnegan, que é um jutsu que a gente sabe que é muito absurdo. Mas não foi construída magicamente a volta de Konoha. Não foi construída magicamente. Tipo, ela não voltou assim, ó. Tá ligado? Não foi. Os caras foram lá, ajudou, construiu. Teve parte de Konoha que tava destruída depois do Pen. Então não foi construída magicamente. Tá muito errado isso. E outro bagulho. Dá pra você pegar essa parte política aí da Kaguya. Muito. Porque os caras... Porque, tipo assim, eu mesmo critico. Falo, mano, Kaguya é um vilão que não foi aproveitado, não sei o quê, é um alien, mó viagem essa bomba. Mas se eu for parar pra ver, ela chegou lá no início, certo? O Zetsu já existia, correto? E tipo assim, o bagulho é... Mano, esse bagulho é foda. Esse bagulho eu acho foda em Naruto. Porque dá pra subentender isso. Não é, tipo, tá estampado isso. Mas, mano, o Zetsu... Ele é uma criação da Kaguya, um bicho que é alienígena, tá dane-se alienígena. E, mano, ele aprendeu tudo. Literalmente, T-U-D-O. Tudo do que era mais importante ali, politicamente falando, tá ligado? Que ele falou, opa, peraí, o Tira tem problema com Senju, né? Então, vamos dar uma faísquinha aqui. Opa, não sei o que lá tem problema com não sei o que. O Indra tá com problema com o Ashura nisso aqui. Opa... Vamos dar uma faísquinha aqui. Opa, Sasuke e Naruto tem um problema aqui. Obito, pá, não sei o que, Madara. Vamos dar uma faísquinha aqui. Então, mano, isso acontece também em Naruto, mano. Tipo, é porque não é tão na cara assim, mas isso acontece, mano. O Zetsu trabalha muito bem isso como vilão. Muito bem isso mesmo como vilão. Muito mesmo. Manipulação política. O Zetsu, ele trabalha muito bem isso como vilão. Porque mesmo não aparecendo, ele manipula uns caras que, tipo assim...
fazem algo que tem um impacto na política, diga assim, né, da história de Naruto muito grande, as merdas que o Zetsu faz os caras fazer, entendeu? Imagina se o Zetsu não tivesse, sei lá, jogado o Indra contra a Ashura, a gente não teria anime, tá ligado? Não teria acontecido tudo o que aconteceu. Se o Zetsu não tivesse mudado a Pedra dos Uchihas, a gente não teria Madara revoltado. Então, assim, pô, o Zetsu faz o bagulho acontecer. E ele é um filho de alien. Nem humano é. Você vai falar agora, meu querido? Ele poderia trazer o Zetsu, os caras mencionam o Zetsu nessa bomba aí. Tudo mais. É interessante como em Naruto, e o Zetsu não é só vila, né, pai? É trabalhado, claro que realmente não o Zetsu é trabalhado o mundo. Mas ele é muito bem trabalhado a todo instante, desde os Abus Yamamoshi, demônio do gás oculto. Aí assim vai indo essa construção inteira. Enquanto em One Piece tem momentos que sim, são fortes. Dressrosa é um excelente exemplo de força. Mas tem momentos que é simplesmente... aconteceu, vamos embora e vamos seguir nossa vida aqui em frente. Eu percebo o Naruto muito sem consequência, sabe, das coisas. Essa parada da vila mesmo, que Dressrosa fica lá destruída, pro povo reconstruir. E esse processo faz parte da Konoha também fica. Do aprendizado desse povo sobre a política. Que os cara, só muda que os caras é ninja, né? Aí eles têm jutsu e constrói mais fácil, né? Eu não aguento mais, eu quero continuar argumentando. Já em One Piece, né, todo mundo tem poder. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de política... Em Naruto, geral, tem o chakra. Um anime que trata política menos desde o começo. Por conta da Kaguya. Tem todo esse ponto, olha o bagulho, mano. Mais desenvolvimento de verdade, combate. Tem tudo isso ainda na lore. Mas calma lá. Quando o Naruto se dispõe a debater os caras levantou a bandeira só porque ele falou. Se você pega pra linha de sucessão, por exemplo, o Hashirama atrasou muito a vila, e aí quando o irmão dele entrou, ele já muda totalmente, já cria academia. Então, quando o Naruto traz esse propósito pra fazer política, é muito bem retratado. Pra cacete, né? Se você vê super campeões e esperar eles debater política, não vai ter como também, entende? É a proposta, Então, aí tá falando que o mangá de ninja não tem política. Não, tem política, mas não é uma proposta. Mas a de One Piece é melhor, isso é fato. A de One Piece é melhor trabalhado. Bem-vindo de Ele levantou 2 vezes. Obrigado. Só porque eu falei. Sobre esse ponto foda, né? da política em Naruto, não é só em Konoha, essa política. Ela engloba todas as vilas. Inclusive, no início de Naruto, tipo, quando a gente começa a assistir, elas estão, tipo, boa parte em conflito, uma nação com a outra. Toda a política que o Naruto traz no final, que é a junção de todas as nações em uma só. É bonito, é uma espécie de One Piece, né? Todo mundo junto. Acaba que essa... Aí tá quebrando mesmo. Não deu, vai não matar. Vamos ver quanto tempo nós temos para trabalhar o discurso do Jutsu. Foi proposta uma construção política em One Piece no início, que no final tá se mostrando outra. Em Naruto a gente tem lá a reunião dos Kages para resolver as coisas, só que eles comunicam os anciões para saber a opinião deles. Verdade, tem uns anciões também! Quem tá abaixo só acata e abaixa a cabeça. Na construção de governo de Naruto, não. Você tem a opinião dos anciões, tem a opinião dos líderes ninja. Mas tem muita pluralidade dentro do governo e dentro da marinha. Só você ver o Garp, ver o Dragon, que inclusive em capítulo recente foi questionador. Inclusive um cara que era da marinha, com 16 anos, fundou o exército revolucionário porque não estava gostando de como as coisas eram lá dentro. Porque era muito totalitário. Muito totalitário. Quem tá em cima manda, quem tá embaixo só abaixa a cabeça e recebe a ordem. Mas isso não quer dizer que é ruim essa construção. Mostra que tem todo um poder ali que tá influenciando os poderes micro em cada ilha. Nosso tempo acabou, infelizmente. Tá muito bom. Muito bom. Da hora. E aí, Matheus? Olha, Naruto ficou mais interessante pra mim, porque foi muito bacana ver a paixão da galera, ver pontos que eu curto muito em One Piece como política, em que eu fui relembrando. Por mais que seja micro, realmente é gostoso de você acompanhar na leitura do mangá, assistindo o anime. Então, acho que foi uma troca muito boa. Eu me sinto vitorioso, mas eu também sinto que ótimos argumentos foram dados do outro lado. Pra cacete. A gente tem que respeitar todas as obras. Os caras mandou né? bem. Os caras mandou bem. Naruto foi um mangá importantíssimo para o que veio depois, pro que ainda continua vindo. E
mas assim, não tem como, né, comparar com One Piece. Tipo assim, vamos lá, vamos no bom senso. Vamos entrar aqui no bom senso também. O One Piece é mais completo mesmo e não tem o que falar. Tipo, mas assim, se ele... Eu vou mandar bem real, se qualquer uma das afirmações dele fosse tipo... Os vilões de One Piece são menos vazios do que os de Naruto. Concordaria. Tal coisa de One Piece é tal coisa comparado ao Naruto. Concordaria. Qualquer coisa que compara... Vamos ter uma visão fria. Qualquer coisa que compara One Piece a Naruto, mesma coisa que você comparar, sei lá, One Piece a Dragon Ball. Dragon Ball vence nas lutas, só. Mas então, qualquer coisa que você comparar o One Piece a Naruto, mano, o One Piece vai ser superior, tá ligado? O One Piece tem mais tempo, o One Piece tem mais capítulo, o One Piece tem mais personagem, o One Piece é mais detalhado, o One Piece é mais tudo. Porém, ali ele fala, mano, os vilões de Naruto são vazios. Não, irmão, não é vazio, tá ligado? Não é vazio, os caras não é vazio, tem uma lore por trás, tá ligado? Tem uma lore do Zetsu, tem uma lore da Kaguya, tem uma lore do Madara, tem a lore do Obito, tem a lore do Orochimaru, tem a lore a do Orochimaru, na minha opinião, mesmo ela sendo legal até, ela é fraca perto do Obito, tá ligado? O Obito e Madara. E até a própria Kaguya, porque a Kaguya, pô, ela é como se fosse um deus na Terra que foi traído, tá ligado? Então tem todo esse bagulho. Então, mano, tem a lore de cada vilão. Tem a lore do Pain, que é forte. Tem a lore do Itachi, que é fortíssima. Que, na verdade, não é nem um vilão, tá ligado? Foi um grande herói. Na visão de alguns, na visão de outros, é um vilão mesmo que matou a família. Então, mano, tem toda uma lore ali por trás. Não são vazios, velho. Não são vazios. Então, mano, eu acho que em muita frase ali, se ele tivesse comparado One Piece a Naruto, eu concordaria. Que ia falar, mano, realmente os personagens de One Piece têm uma lore mais forte do que a de Naruto. Porque em One Piece tem mais tempo pra desenvolver, tem mais capítulo e tem, obviamente, tem muito mais personagem. Pô, One Piece os caras dão história pra um barco, mano. É a mesma coisa que eu virar e falar que em Naruto o cara deu história pra uma kunai. Entendeu? Não acontece, tá ligado? Agora, falar que de Naruto é vazio e dane-se? Não. Sou muito contra. Você é louco, sou muito contra. Tipo, se comparar ao One Piece, faz sentido. Tipo assim, comparado ao One Piece, Naruto, obviamente, é mais fraco do que de história. Obviamente. Mesmo preferindo Naruto. Mas, obviamente, é mais fraco de história. Porque o One Piece tem mais tempo, tem mais construção, tem tudo mais. Tá ligado? Além de ter mais capítulo nessa merda, né? Você é louco. Dá até preguiça de ver. Mas isso não tira o mérito de ser mais construído. Mas agora, falar que Naruto é, tipo assim, Naruto é vazio? Não, esquece. Não é. Pra mim tá erradaço. E foi um vídeo bom, mano. Foi da hora. Fiquei meio bravo aí, porque algumas pessoas só foram pra levantar a bosta da bandeira e não levantavam pra sentar a bunda na merda da cadeira. Fora isso, tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Ai, tá beleza. O vídeo foi bom, eu curti, achei muito legal, mano. Achei muito, muito bacana. Queria ter visto com algum amigo meu que é fã de One Piece, porém é a mesma frase que o moleque lá falou, né? Ele falou, bom, é porque se fosse 20 fãs de One Piece contra um de Naruto, a sala ia tá vazia. Foi mal, mano, mas... É difícil achar fã de One Piece, né? Eu sei que One Piece é foda, mas achar fanzaço de One Piece é difícil. É mais difícil. É meio dificilzinho. Eu sei que é famosão, tá ligado? Mas é meio dificilzinho, tá ligado? É meio dificilzinho.